Bem, para que você, querido amigo, possa adentrar nessa dimensão, é preciso que você entenda que existem dentro da Torá alguns níveis de estudos que, através dessas ferramentas, você poderá resgatar uma herança magnífica, aonde você constrói, você vê mensagens ocultas que o próprio Adonai colocou lá dentro. Um destes níveis que a Torá tem, que apresenta, é os 4 níveis de estudo da Torá, que todo judeu conhece. O primeiro nível, Peshat. O segundo nível, Remes. O terceiro nível, Drashar. E o quarto nível, Sod. Para aqueles que não sabem, Remes, Peshat, Drashar, Sod. O Peshat, por exemplo, é um nível simples. É quando você fala e aquilo que você está falando é aquilo que você entende. É exatamente o nível simples. É o estudo direto, é um estudo exatamente que mostra quem é quem, o que é que está se falando. É como se uma criança ouvisse uma história e perguntasse à mamãe: o que você entendeu, nenê? E a criança, então, mamãe, eu entendi assim, assim, de acordo com a mãe falando. Bem, queridos ouvintes, nós temos o Peshat em todas as escrituras sagradas em relação ao Mashiach. Um deles está exatamente em Yeshayahu 53, em Zacarias 12:10, que logo adiante nós vamos passar para vocês. Porém, eu gostaria de dar ênfase que o Remes significa parábolas, hipérboles, comparações, figuras. É um nível figurativo de compreender uma determinadas mensagens. Por exemplo, o Mashiach, ele usava muito Remes, essas figuras, parábolas, hipérboles, para comparar certas verdades que ele queria transmitir. Nós temos aqui um exemplo técnico disso em Bereshit 3, versículo 15, quando diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está um remes, uma comparação, uma atribuição ao ungido que viria. Isto implica que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui está o primeiro traço da descrição do Mashiach em parábolas, como o remes. Nós temos um outro exemplo em Atos 7, 36 e 37. Cita a Torá descrevendo o Mashiach como Moshe. Ali diz, no versículo 36, foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no mar de juncos. Não foi em Mar Vermelho, não. Mar de juncos. E no deserto por 40 anos. E lá no 37 diz, este é aquele que Moshe, que disse aos filhos de Israel, o Hashem Yahu, nosso Elohim, vos levantará dentre vossos irmãos um Navi como eu, e a eles ouvireis. Veja, quem era Moshe? Moshe era um ungido do Eterno, era um tipo de Mashiach. O Mashiach libertador. Libertar de quê? Da opressão, da angústia, de uma escravidão que torturava as almas, as vidas que ali estavam no Egito. Outra situação citada acima, descrita pela Torá, é o Mashiach ben Yosef, que o Eterno levantou como libertação do seu povo. Ou seja, sempre o Mashiach está ligado com o termo de libertação. Nós temos um tempo de vários períodos dentro da palavra do Eterno, dos Ketuvim, dos Naviins e da Torá, onde o Eterno levantou um tipo de Mashiach que ajudou a libertar o seu povo. Um deles era Noé, quando o Eterno levantou Noé para libertar o seu povo, trazê-los aqueles que queriam para proteção contra uma grande destruição que viria. Bem, este processo de libertação era descrito constantemente no livro de Vaikra. O Eterno então deu um modelo para Moshe e mostrou uma libertação que estava em um nível pior de todos os tipos de níveis, que era a libertação de uma coisa espiritual, de uma coisa que está na entranha do homem, e se chama
transgressão da Torá, que em português você fala pecado. O que é pecado? Hatã significa a transgressão da Torá. Você se afastar do eterno, você transgrediu 603 mandamentos positivos, você transgrediu 603 mandamentos negativos da Torá, você então está em transgressão, em pecado. Exatamente, o Eterno então criou um sistema de libertação, um sistema pelo qual o pecado seria perdoado, pelo qual o pecado seria aniquilado diante dos seus olhos. Então ele criou um sistema através da matança de animais. Ele pedia um cordeiro, sem mancha, sem mácula. E esse cordeiro era exatamente um símbolo da sua libertação. Uma das coisas que aconteceu naquela noite em que o povo de Israel saiu do Egito. Na matança do cordeiro, eles pegavam o sangue do cordeiro e colocavam na parte superior da porta. Aquele sangue do cordeiro era um símbolo de libertação. Ali estava um remes, um tremendo remes neste contexto. Nós podemos ver, prezados telespectadores, que era naquele dia, do grande dia do Yom Kippur, 2 bodes, 2 cordeiros, era trazido diante do sumo sacerdote. Um daqueles cordeiros que os levitas trazia era exatamente o cordeiro expiatório, que era conhecido em hebraico como o cordeiro Kippurim, o cordeiro da expiação, que morreria quem seria expiado. Era feita uma sorte, que era lançada uma sorte sobre eles. O outro cordeiro era chamado de Azazel. Azazel, também o nome de um dos demônios, o nome de um dos melahins que tiveram relação sexual com seres humanos antes do dilúvio e nasceram deles os nefilins. Lembre-se que a implantação do sistema babilônico depois do dilúvio por Nimrod e Samiramis, esta implantação, estas ideias, ela veio exatamente dos nefilins, que criaram esse sistema de adoração, cujo chefe geral era Azazel. Então, esse sistema que foi criado para Azazel, esse sistema de transgressão que começou no Éden, mas que levou a Azazel fazer com que o ser humano se envolvesse mais ainda naquele sistema cristão de adoração. Então o Eterno pedia que um dos cordeiros seriam mortos para a expiação do pecado, e o outro, o pecado voltaria para aquele que foi o seu originador, para aquele que levou aquela transgressão à tona diante da humanidade, do povo antediluviano. Pois bem, queridos ouvintes, nós temos aqui, então, uma coisa tremenda para se entender. O Mashiach Yeshua ben Elohim, em primeiro lugar, no momento em que ele foi levado diante de Pilatos. É incrível. Naquele momento estava ali 2 Yeshua. Por incrível que pareça, a prefiguração de Vaikra era tão forte, tão poderosa, que até nos símbolos não era Jesus que estava ali. Eram 2 Yeshua. Você poderá estar questionando quem eram esses 2 Yeshua. O primeiro era Yeshua ben Elohim. E o outro era Yeshua Barrabá. Sim, prezados ouvintes, um era o cordeiro sem mancha, e o outro era ladrão e salteador. Era o símbolo de Azazel, o seu caráter. Saiba que o nome de Barrabás era Yeshua também. Era comum este nome em Israel naqueles dias. Todos os pais judeus desejavam que seus filhos fossem um tipo de libertador. E o nome de eu sou o cordeiro, Shua, a salvação, o cordeiro que salva, estava ali diante de Pilatos, quando ele perguntou: a quem quereis que vos solte? Yeshua ba Elohim? Ou Yeshua ba Rabá? Você sabe qual foi o que o povo gritou, não é verdade? É incrível isso. Porém, eu gostaria que vocês entendessem aqui, que a partir de agora, vocês começam a ver uma dimensão que existe, o terceiro aspecto de entender, é o drash. O que é um drachar? Um drachá é quando você pesquisa, é quando você verifica os ketuvins, os naviins, é quando você então pega todas as profecias
e você começa a entender. Nós temos aqui um exemplo de drachar dentro de um pechar, uma pesquisa dentro de um nível simples de compreensão, exatamente no que fala a respeito do servo sofredor de Yeshayahu 53. Os judeus ortodoxos, por sua vez, prezados telespectadores, eles dizem, não, mas Yeshayahu 53 quer se referir ao povo de Israel. Aqui se refere ao povo de Israel propriamente dito. Bem, porém, eu não quero me confrontar com este pensamento. Eu quero que você, querido telespectador, tenha a oportunidade de pensar por você mesmo, através do que está escrito. Porém, nós pegamos aqui na Peshita e Yeshayahu 53, quando diz, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Yehoá Adonai? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência, nem para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como filho de ferido de Elohim e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a Shalom estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Yehoá Adonai fez cair sobre ele a transgressão de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porque foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ora, então aqui está se referindo ao povo de Israel? Se aqui já está dizendo, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Aqui está falando, se referindo ao povo de Israel? Quem foi atingido pela transgressão do meu povo? Eles dizem que aqui está se referindo a Israel. Então, aqui há uma contradição no mundo ortodoxo. Veja que no versículo 9 diz, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. E isso foi verdade. Foi Israel que foi colocado nesta situação? Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia o Yehoá Adonai agradou Moeiro, fazendo enfermar. Quando a sua nefesh se puser pela expiação pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará seus dias, e por prazer o bom do Yehoá Adonai prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua nefesh, e ficará satisfeito com seu conhecimento, meu servo. Sadik, o justo, justificará a muitos, porque a transgressão deles levará sobre si. Quem é que está levando a transgressão aqui sobre si? É o povo de Israel que leva a transgressão do mundo sobre si? Como Israel levaria a transgressão de si mesma, de si mesmo? Isso é para que você pense, analise, comece a pensar. Não deixe que o homem pense por você mesmo. Agora, querido leitor, presta atenção. Quem foi cortado da terra dos viventes? Quem foi aquele que pela transgressão do meu povo foi tirado? Quem é o povo do Eterno? É claro, Israel. Então, Yeshayahu 53 não poderá ser aplicado aqui ao povo judeu? O contexto aqui é outro. Quem intercede pelo povo e pela transgressão do povo? Bem, aqui no nível drachar com pechar, você então começa a entender que o propósito da vinda do Mashiach, de maneira nenhuma, seria na sua primeira vinda para trazer paz. O primeiro nível para a libertação do homem seria morrer pelo seu pecado.